Salvete homines, meus cumprimentos a todos aqueles que participam de mais esta exposição da nossa série Claves Notariais e Registrais. Essa série foi hospedada generosamente pela Noréga do Paraná. Quero aproveitar para cumprimentar e agradecer o presidente dessa entidade, Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, toda a diretoria e integrantes desta importante associação paranaense. Bem como depois foi beneficiada com o apoio que lhe concederam os confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. É uma série que tem por objetivo exposições curtas, normalmente de 15 a 20 minutos, às vezes ultrapassamos um pouquinho, mas normalmente esse é o tempo dedicado a estas exposições. Dando o tempo de uma semana para que seja possível meditar um pouco, aqueles que querem meditar, opinar, formar algum juízo crítico, favorável ou desfavorável, não importa, acerca do que aqui se expõe. O objetivo é construir algo, como se diz na expressão popular, pôr um tijolinho na reconstrução da doutrina notarial e registral no Brasil, que tem grandes doutrinadores, hein? Grandes doutrinadores. Bom, nós estamos tratando da determinação jurídica extrajudicial e vamos deixar ao final deste nosso capítulo o tratamento específico da determinação notarial e depois da determinação registral. Deixa eu ir lá para frente. Por agora, relembremos, aqui mais uma vez, chamando a atenção para a sábia parêmia iteratio mater studiorum est, ou seja, a repetição é a mãe dos estudos. Reiteremos, portanto, que há 4 quase partes no processo de determinação jurídica. Quase partes. Por que quase partes? Porque parte é propriamente algo que diz respeito ao ente corpóreo. Ou seja, entes incorpóreos, como são os processos mentais, não têm partes. Mas, analogicamente, podemos considerar os seus passos, a sua trajetória, a divisão dessa trajetória, as suas fases, se quisermos dizer assim, como partes, entre aspas. São 4, como eu disse: compreensão da lei, compreensão dos fatos, interpretação, e chamemos assim, por hora, vamos depois precisar um pouco mais, aplicação do direito. Por sua vez, a compreensão da lei é dividida em 2, outra vez, quase partes. A compreensão do texto, ou seja, a compreensão do dictum, e a compreensão da norma, a compreensão do actum, do conteúdo. Na exposição da semana passada, nós começamos a tratar aqui da compreensão dos fatos. E aí acolhemos o conceito muito claro de selo valetiano, ou seja, provindo de Valério Goettisolo, no sentido de que essa compreensão dos fatos significa a percepção da realidade de uma coisa. Perceber a realidade de uma coisa é compreender essa coisa, é compreender um fato. Correspondendo a duas partes, também outra vez, palavra parte aqui entre aspas, representação intelectual de um fato exterior, nós temos aí representação intelectual, e segundo, a confirmação de que esse fato se produziu, do modo como pôde ser esse fato percebido e representado pelo sujeito cognoscente. Como é que um fato se produz? Um fato se produz quando ele se atualiza. O que é atualizar? Atualizar, ou atualizar-se, é passar da potência ao ato. É estar posto fora de suas causas. Então, passou da potência ao ato. Bom, abdicamos aqui, e nós projetamos o assunto para mais tarde, isso já o deixamos indicado, uma referência mais detida ao caráter intelectual da representação que se dá na compreensão dos fatos. E indicamos, valendo-nos de um paralelo com a determinação jurídica judicial,
um problema que foi apontado por José Castantobenhas. Castantobenhas, um grande civilista espanhol do século passado, autor de numerosas obras, uma delas particularmente dedicada à elaboração notarial, e foi presidente da Suprema Corte da Espanha. E ele então acusa um problema na determinação jurídica judicial. Isso é um paralelo com o extrajudicial. Esse problema está no desprezo da diagnose do fato, no menosprezo da diagnosis del hecho. Equivale a dizer isso é uma tendência a soluções a priorísticas e abstratas, ou seja, as respostas prêt-à-porter. Um produto, um resultado frequente no plano doutrinal de inclinações idealistas ou formalistas. Ou seja, não se vai mais em busca da realidade. Hoje nós temos correntes que negam a existência da verdade, ou negam ao menos a possibilidade de perceber a verdade. Não temos visto aí dizendo que a verdade é a simples predominância de uma narrativa sobre outra. Então, isso é doutrinariamente ou ideologicamente, se quiser, um fruto de inclinações idealistas ou formalistas. Agora, no aspecto prático, isso apresenta algo muito interessante e eu penso que se pode dizer universal, que é a acomodação ao menor dispêndio de esforços. Ou seja, é complicado dizer isso, mas é verdade. Encontramos uma solução pronta. E essa solução pronta, como ela deve servir a muitos casos, ela não pode ser muito particularizada. Como eu disse na exposição anterior, a informática fez robustecer essa tendência de encontrar soluções prontas, soluções prêt-à-porter. Então, aqui nós não podemos nos esquecer de algo. Todos somos herdeiros do pecado original, pecado adâmico. De maneira que todos temos uma inclinação à assídia contra as coisas espirituais e a preguiça contra as materiais. Vamos fazer essa distinção. Alguns autores nem distinguem assídia e preguiça. Eu prefiro aqui adotar essa distinção. Assídia para as coisas espirituais. Digamos assim, a assídia é a preguiça das coisas espirituais e a preguiça é a assídia das coisas materiais. Bom, mas em todo caso, para quem deseje aprender mais e meditar sobre esse importante legado que recebemos como castigo pelo pecado original, ou seja, essa herança adâmica, eu aqui recomendava com muito gosto a leitura de um livro de Reginald Garrigou-Lagrange. Terá sido este o livro que mais vezes eu li na vida. Eu já li umas 3 ou 4 vezes esse livro. De tão denso que é, de tão interessante, por mais que seja claro, hein? O autor era muito claro na exposição, mas é um livro denso, magnífico. Ao largo da vida eu fui lendo, e a cada releitura que eu faço dessa obra, no todo ou em parte, eu vou extraindo coisas novas, coisas admiravelmente boas. Me refiro a um livro chamado, há uma tradução, eu vou citar aqui na tradução brasileira, que é uma edição da Cultor de Livros, aqui de São Paulo, de 2018. As 3 idades da vida interior. Eu não tenho o original francês, mas as primeiras leituras que eu fiz eram de uma edição em espanhol, salvo engano, das edições Palavra. Mas agora há essa edição em português. As 3 idades da vida interior. Garrigou-Lagrange. Recomendo muito a leitura desse livro. Formativo, extraordinário. Bom, mas, enfim, para avançar no assunto da representação intelectual na determinação jurídica, eu quero valer-me aqui de uma autorizada obra do magistrado Daniel Serpentino. O Daniel é um magistrado paulista. Eu tenho aqui um pecadilho de vaidade, porque ele foi meu assessor quando eu fui presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele
que estudou também na Itália, fez pós-graduação na Itália, publicou recentemente um livro que é, digamos, a versão, talvez alterada num ponto ou no outro, da sua tese de doutoramento. Esse livro foi publicado pela editorial Lepanto, do Conde Júlio e da doutora Amanda Gil, um livro publicado em 2024, com o título Segurança Jurídica e Determinação do Direito. Portanto, embora ele tenha uma inclinação para aspectos econômicos, da atividade econômica, é um livro que interessa, na parte geral, aos institutos de segurança jurídica por excelência, como são as notas dos registros públicos. Então, Segurança Jurídica e Determinação do Direito, do Daniel Serpentino. Pois bem, embora Daniel trate neste passo do assunto de uma maneira mais abrangente, porque ele abarca a compreensão da lei, e nós estamos tratando aqui da compreensão dos fatos, nós podemos aplicar essa sua visão a esse campo mais estreito da compreensão dos fatos. Abstraindo de possíveis subdivisões, de matizes, etc., o Serpentino classifica em formalistas e realistas as tendências da representação intelectual de coisas no processo discursivo da determinação jurídica. E ele, então, conceitua, vou ler aqui, as linhas formalistas. Esse é o livro. Né? Vou ler aqui o que ele diz a respeito das correntes formalistas. Ele diz assim, que as correntes formalistas são aquelas que concebem a atividade interpretativa como voltada a descobrir dedutivamente, portanto, esse é o caráter a priorístico, né? Dedutivamente, o único significado verdadeiro ou próprio de uma disposição normativa e ou a determinar a verdadeira e unívoca vontade ou intenção do legislador. E, na verdade, então, todo o direito já estava resumido na lei. Isso é uma identificação direta com a lei. A lei faz de todo o direito. Isto é o que ele chama de cognitivismo interpretativo do texto legal, na linha de autores que mencionam. O livro é muito bem fundamentado, muito, além de bem articulado, tem apoio em doutrina. Porque aqui há esta diferença fundamental que se deve pôr. O formalismo reduz tudo à lei. A lei é o que importa para o direito, no fundo. Agora, é o positivismo, o normativismo, etc. Mas esse é o ponto. Eu sempre gosto aqui de mencionar e contrastar essa visão com uma observação muito feliz, analógica, feita por Michel Velay. Michel Velay, que foi um grande professor na Universidade de Paris, um grande filósofo do direito, observava que a lei é como um sinal de trânsito. Ela serve para indicar para onde nós devemos ir normalmente, comumente. Mas os fatos podem levar, os objetivos podem levar a uma coisa diferente. Então, se alguém destrói os sinais de trânsito, desaparece o direito? Não, está lá ainda. Se eu quero vir para a minha casa, eu pego aqui uma determinada avenida e vou seguindo os sinais de trânsito. Proibido virar aqui, pode virar aqui, diminua a velocidade, etc. Alguém pode ter anarquizado esses sinais, colocado esses sinais de maneira equivocada, propositadamente. Eu não vou seguir os sinais, eles não vão me levar ao meu objetivo. Ou então, num determinado dia, os sinais estão ainda mandando para um determinado lugar, mas esqueceram de dizer que uma grande cratera se abriu no caminho e que é melhor dar uma outra volta para chegar ao resultado. Esse é o problema. Não está tudo indicado no texto e na lei. Bom, isso está na página, que o texto que eu citei, na página... Vamos ver se eu acho aqui. Página 349 do livro, para quem quiser depois ter acesso a isso. Mas adiante o autor, Daniel, versa largamente acerca dos realismos. Aqui, então, ele tinha oposto formalismo e realismo, usou essas designações que não, são usadas por alguns autores, e depois de referir o formalismo, passa então ao realismo, e quanto ao realismo ele divide em pragmatista e empirista, que ele vai reconhecer em escolas positivistas,
em construtivismo interpretativo. E, por fim, o da tradição clássica e os naturalista, com que, diz ele, se compreende o fenômeno moral e jurídico, segundo o fundamento objetivo imposto pela essência e natureza das coisas, assim, a natureza racional do homem e do ser humano, considerado o seu lugar na ordem de todas as coisas e também considerado o seu fim pessoal, seu bem pessoal e o bem comum. Bom, essa é uma citação da página 420. E é sobre essa última corrente a qual nós vamos dedicar muito as nossas próximas explanações, que, invocando ainda, mais uma vez, a doutrina de Juan Valieri Goitisolo, e eu gosto sempre de mencionar aqui em exposição como essa, que está dirigida a gente que lida com as notas e com os registros, Valieri foi um grande notário, além de um grande cultor do direito notarial. Penso que no século XX terá sido o maior dos cultores do direito notarial em todo o mundo. Juan Valieri, que foi também um jurista completo, é tido como um dos maiores civilistas que a Espanha já teve. Então, com invocação de Juan Valieri, o Daniel conclui o texto, continua o texto naquilo que escreveu, dizendo o seguinte, isso aqui é a citação das páginas 420 e 421. Seu direito, diz ele, é o justo concreto, a coisa justa, ele reclama sua determinação pelos juízes, advogados, promotores, procuradores, notários, assessores particulares, etc. Não se trata propriamente de aplicação do direito, como se o direito se confundisse com a lei positiva, ou de adjudicação do direito, como se o direito fosse uma faculdade subjetiva ou pretensão, mas de determinar a própria coisa justa, ipsa res justa, coisa justa devida no âmbito de cada relação jurídica, que é o justo na ordem das coisas, suposta, portanto, a realidade objetiva. Está muito bem esse texto. Realmente aqui, o de que se trata quando se pensa em determinar juridicamente alguma coisa, é encontrar a coisa justa. O que é o justo neste caso aqui? O que é o justo a fazer, o justo a determinar? Isso digamos assim, entre aspas, é uma aplicação da lei, ou seja, não se poderá desconsiderar a lei, não se quer se desconsiderar a lei, porque não é situações, digamos, soluções situacionistas, em que a única coisa que decide é a consciência de quem julga, mas é preciso considerar todo um conjunto de coisas que se encontra no âmbito do que nós chamamos aqui de realidade objetiva. Então, nós vamos prosseguir nessa matéria com uma certa contenção, não é, no aprofundamento, mas já penso que todos nos damos conta da relevância daquilo com que nos defrontamos e que diz respeito à nossa atividade, atividade do notário, atividade do registrador, a minha atividade de juiz, não é? Muito bem. Então, por agora, agradeço a atenção de todos e que nos vejamos, se Deus assim permitir, na próxima semana.